Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Que maravilha, amados. Queridos, hoje a palavra do Senhor encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler o versículo de número 5. Ok? Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Porquanto, se não te arrependeres, então virei e tirarei o candelabro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de misericórdias, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade que temos de ouvi-la, meu Pai. Planta essa semente em nossos corações, porquanto nós sabemos que um dia, Senhor, ela será tirada de nós. E te damos graças, meu Deus, porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem sido nosso grande Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos dado graça e tem suprido as nossas necessidades, Pai. Deus, muito obrigado, é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa carta que João, o evangelista, ele vai transmitir aquilo que o Senhor passou para ele naquela ilha. A Bíblia diz que João, um dia, ele se encontrava na ilha de Patmos, querido. Pela palavra do Senhor, por consequência da palavra do Senhor, um dia João se viu prisioneiro do Senhor na ilha de Patmos. E ali ele teve uma visão. Ele caminhava quando ele ouviu uma voz estrondosa por trás dele que disse: escreve estas palavras e transmite às igrejas que eu vou mencionar para você. E a Bíblia diz que quando João ele se vira para observar quem falava com ele, ele observa 7 candelabros, 7 candeeiros, 7 menorá, 7 tochas. Então, no meio daqueles candeeiros, ele vê um semelhante a homem, que tinha na sua mão direita estrelas, e ali João recebe uma mensagem da qual ele transmite a algumas igrejas que o Senhor coloca ali para ele entregar. E uma dessas igrejas era justamente a igreja de Éfeso. João, ele entende, queridos, que aquele que estava no meio dos candelabros era o Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus, ele vai revelar a João, diz: olha, eu sou o princípio, eu sou o fim. Escreve aí essas palavras, João, e manda lá o anjo dessas igrejas e outras que eu vou te revelar. E ali ele vai entregar para João uma série de palavras, uma série de revelações que iriam acontecer. João vai entender que aqueles candelabros representavam as igrejas do Senhor. E ele vai entender que quem estava no meio dos candelabros, quem caminhava no meio dos candelabros, era o Senhor Jesus Cristo. Jesus caminhando no meio dos candelabros, e isso quebra, queridos, isso quebra uma ideia de que nós, muitas vezes, nós perguntamos para a pessoa se essa pessoa ela está se congregando em algum lugar, se ela pertence a alguma comunidade, se ele tem alguns irmãos ali
auxiliam ele na caminhada cristã, e muitas vezes a pessoa diz: olha, eu na verdade, a minha caminhada cristã é com Jesus, eu não tenho igreja, eu não tenho nenhuma comunidade, o meu relacionamento é direto com Jesus, e é justamente esse paradigma que João ele vai desconstruir da mente de muitas pessoas, quando um camarada ele diz: olha, o meu negócio é direto com Jesus, eu não preciso de uma comunidade. E Jesus vai dizer ali que ele precisa sim, porque antes de João ver Jesus, ele via os candelabros. Antes de João poder chegar até o Senhor, ele observava que tinha 7 candelabros, representando a igreja do Senhor. Então Jesus vai dizer para João: escreve isso aí. E João vai dizer: olha, isso diz o Amém, aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, que está no meio dos candeeiros. Eu conheço as tuas obras, o teu sofrimento, a tua luta, conheço a tua jornada. Sei que tu não toleras o mal na tua comunidade. E também sei que tu não toleras o falso apóstolo, não toleras aquele que te diz apóstolo e na verdade ele é um impostor. Sei das tuas lutas, sei o quanto tu está aí nessa fronte de guerra. Eu vejo o teu sofrimento. Muitas vezes a gente acha, queridos, que a luta ela é só nossa, que Deus não responde. Em grande parte, pessoas vão entender que ele está só na batalha. Ele pode pensar: Deus me abandonou, Deus não está mais respondendo às minhas orações. E muitas vezes ele pode ficar ali até resmungando, mas na verdade o Senhor está ali te observando, queridos. E Ele não para de te observar. E você não está só nessa batalha. O Senhor ele vai falar isso lá a João: olha, eu conheço a tua luta, teu choro, as tuas lamentações, o teu sofrimento. Sei que tu tem trabalhado arduamente nesse local aí. Eu sei isso aí. Eu observo, eu vejo isso aí. E na verdade, muitas vezes a luta é grande. E pensamos: será que Deus nos deixou aqui e não está mais ouvindo as nossas orações? Então ele vai dizer para João: eu contemplo aí tuas petições, eu sei que tu tem tuas opiniões, eu concordo com elas. Sei também que tu não concorda com os nicolaítas, e eu também não concordo com eles. Estou contigo nessa parada aí. Mas eu tenho uma coisa contra ti, e que tu precisa prestar bastante atenção. Tu deixastes para trás o teu primeiro amor, esfriastes na fé, te tornastes intolerante, fariseu. Então, te arrepende e volta. Observa de onde tu caíste e volta lá. Volta lá ao teu primeiro amor. Volta lá no início. Tem uma música que diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Linda música. Isso faz lembrar muito esse versículo aqui, quando o Senhor está falando com João. Diz lá o anjo da igreja de Éfeso que ele precisa se arrepender e voltar ao seu primeiro amor. E quando ele fala o anjo da igreja, ele diz: é bom a gente enfatizar bem, que muitas vezes é que a gente ainda tem aquela ideia espiritualista de que está lá um anjo apregado. Não. O Senhor está falando com a liderança da igreja, com aquelas pessoas que estão ali à frente de uma lida diária de evangelização,
que estão ali numa lida diária, numa fronte de batalha mesmo contra as potestades do mal, que está cuidando das pessoas, que está levando esse evangelho todo ao homem todo, além dos limites do culto, do clero, do domingo e do templo. É esse o anjo do qual o Senhor se refere a João. Diz para a igreja que eles precisam se arrepender e observar de onde eles caíram e voltar ao seu primeiro amor. E ele ainda diz mais: ao vencedor eu darei a comer do fruto da árvore da vida. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então esse é a tônica, é o assunto que o Senhor tem para nós, queridos, para que a gente consiga dar uma acordada, assim, voltar ao primeiro amor. Na caminhada cristã, muitas vezes nós nos tornamos egoístas, duros, vaidosos, prepotentes, arrogantes, nos tornamos senhores de nós mesmos. E nós não estamos nem aí para o nosso próximo. E essa batida, ela não é de hoje, a gente vem batendo forte nessa pegada, sabe? Precisamos voltar, regressar ao nosso primeiro amor. Quando você está namorando, você é uma pessoa muito educada, delicada, abre a porta ali para a mulher, puxa a cadeira para a mulher, você oferece até flores, faz grandes elogios. Você é um verdadeiro cavalheiro. Mas com o tempo, o caldo vai começando a ficar grosso, as coisas vão ficando indiferentes. A pessoa pede uma coisa de lá, o outro já responde daqui com uma pedrada. E aí as coisas vão ficando mais, o caldo vai engrossando. Da mesma forma é a nossa vida cristã. No começo, quando você se converte, que você está dando ali os seus primeiros passos, ou não sei se converte, ou se está num processo de conversão, mas você decidiu por caminhar com Cristo. Convertido ou não, mas você se decidiu por caminhar com Cristo. E naquela caminhada você é gentil, você é amável, você quer que as pessoas saibam que você está naquela caminhada, você se alegra, você conta testemunho, você lê a Bíblia, você é um camarada bem entusiasmado. Porém, com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais relaxadas, você já não lê mais a Bíblia, já não ora, você já não conversa mais a linguagem do Evangelho, já não se relaciona intimamente com Deus, a coisa já está meio que devagar, e você se torna prepotente, você diz: olha, eu já conheço muito da palavra, acho que isso para mim já está mais do que passado, acha-se a cereja do bolo. Então o Senhor Jesus vem te chamar assim no teu ouvido, diz: olha, ei, arrepende-te e olha de onde tu caístes e volta ao teu primeiro amor. Porque se tu não voltares, eu vou arrancar o candelabro que está aí contigo. Isso é uma oportunidade, queridos, que o Senhor está nos dando para que nós façamos uma análise da nossa vida, mergulhamos profundamente a fim de encontrar alguma coisa que não está de acordo com a vontade do Senhor. E às vezes a gente até reclama: Senhor, já fui, caminhei para cá, já pulei para ali, já fiz campanha daquilo, já fiz isso, já amarrei, soltei, passei pelo vale disso, daquilo, e a coisa não muda.
não vai, querido, mudar se você não mudar. Primeiro, o milagre tem que acontecer nas nossas vidas. Nós queremos mudar o mundo, queridos. O problema é esse. Queremos mudar o mundo. Queremos ser os donos da razão. Queremos mudar o mundo, queremos levar uma palavra para outra pessoa, mas muitas vezes nós não aceitamos para nós uma palavra. E para mim tratar uma pessoa, eu preciso primeiramente ser tratado. Eu preciso ser tratado. Mergulhemos em nós e veremos ali o que precisa ser mexido, o que precisa ser tratado. Queremos mudar o mundo, mas esse não é o nosso objetivo, mudar o mundo. E nem foi o objetivo do Senhor mudar o mundo. O objetivo do Senhor foi tornar esse mundo aqui mais humano, foi tornar esse mundo aqui mais consciente de Deus e do teu próximo. Então, enquanto eu não me conscientizar que eu preciso amar o meu próximo, sentir por ele mesmo uma empatia e amar a Deus, talvez fique difícil, né? E vai ficar difícil enquanto eu não entender isso é evangelho, enquanto eu não entender esse evangelho. Eu preciso primeiramente ser tratado, eu preciso mudar, eu preciso corrigir. Talvez a palavra mudança, ela venha aterrorizar alguma mente. Talvez a palavra mudança, ela soe muito mal aos ouvidos de muitos, mas na verdade o que nós precisamos é corrigir o que está errado em nós. Uma vez que eu faço essa correção, eu sou capaz de poder ajudar outras pessoas. Quando o Senhor Jesus veio aqui nesse mundo, queridos, havia tudo que você possa imaginar que existe hoje, ou quase tudo, mas havia uma devassidão total, uma lascívia total, luxúria total, ou uma depravação terrível. E ele não se propôs a corrigir tudo aquilo ali, não. Ele veio trazendo uma palavra, queridos, que pode transformar este mundo, que pode transformar vidas, que pode transformar pessoas. A palavra foi que nós pudéssemos nos corrigir primeiro, para depois corrigir alguma outra coisa. Foi que nós pudéssemos primeiramente fazer uma autoanálise, dar um mergulho dentro de si e corrigir o que precisa ser corrigido. Porque uma vez que eu corrijo aquilo que precisa ser corrigido, com certeza as coisas vão começar a mudar, e vão começar a mudar por mim, não pelo outro. Como é que eu quero que o outro camarada ele mude se eu mesmo não mudei? E tem pessoas que eles, pastor, olha, eu tenho uma intimidade com Deus tremenda, mas ele aborrece o irmão dele. Não funciona, a matemática está errada. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vi e aborrecer o meu irmão que eu vejo ele? O Senhor vai perguntar isso para a gente. Como é que eu digo que eu amo a Deus sem nunca ter visto Deus e aborreço o meu irmão que eu estou vendo ele todos os dias? Então a matemática não fechou. Eu primeiro tenho que amar o meu próximo. Tem um bocado de defeito, pastor, não tem problema, vou ter que amar ele a si mesmo. Vou ter que aprender a amar esse camarada desse jeito aí, e orar para que ele possa entrar no caminho, porque no caminho ele vai aprender muito com a indiferença das outras pessoas que não estão no caminho. E traçando esse paralelo, ele vendo esse contraste, com certeza ele vai refletir melhor na vida dele.
Então, a ideia, queridos, é que nós possamos voltar lá na base, resgatar aquele nosso primeiro amor, resgatar aquele amor que nós tínhamos quando nós começamos a dar os primeiros passos no Evangelho. Amar o irmão, amar as pessoas da nossa comunidade. Eu sei que é difícil lidar com pessoas, é muito difícil. A gente vai encontrar uma série de obstáculos, lidar com pessoas, amados, é muito difícil. Mas essa foi a missão que o Senhor deixou para a gente aí. Aprender a suportar os nossos irmãos com todos os seus defeitos. Porque da mesma forma como nós enxergamos alguns defeitos neles, eles também podem enxergar alguma coisa em nós. E é preciso que nós estejamos assim com o ouvido bem afiado, uma escuta ativa, para ouvir o que essa pessoa tem para nos dizer. Quando nós trilhamos essa linha, certamente as coisas vão começar a mudar, porque nós fomos criados não para vivermos isolados, mas para vivermos em comunidade, socialmente, para traçarmos ali novos relacionamentos. O homem, ele é relacional, ele foi criado para se relacionar bem com outro homem, com outro ser humano. Ele não foi feito para viver isolado. Não foi esse o propósito. Eu assisti esses dias uma matéria de pessoas na terceira idade. Eles gastam uma grana, inclusive a economia do Brasil está girando em cima disso. Milhões e milhões com pets, cachorro, gato. O cara ganha aí uma grana muito alta, ele não tem com o que gastar, ele gasta com o cachorro dele, com o gato dele. O cara está lá na praça, deitado lá, embaixo do banco, passando uma chuva tremenda. Ele é incapaz de levar o pão lá, um café, sob o pretexto de que o cara é um drogado. Se é um drogado, eu não vou ajudar ele, vou ajudar meu cachorro. Ele prefere ajudar o cachorro dele e gasta uma grana terrível com o cachorro dele, mas ele não ajuda o cidadão que está lá na praça. Ele gasta ali o que ele puder com shampoo, médico, com o gato dele. O gato dele vale milhões. Mas o indivíduo que está lá na praça, no sinal, trabalhando, e aqui a gente não vai entrar no mérito se todos estão trabalhando ou não, porque não é o meu objetivo, não é o nosso objetivo julgar o indivíduo. Mas olhar para aquele povo ali no semáforo com um olhar cristão, um olhar humano, um olhar espiritual, e poder ajudar. Mas o indivíduo, ele prefere se isolar. Não, eu tenho aqui um rato de laboratório, e ele gasta uma grana preta com um rato de laboratório, com gato, com cachorro. Eu não estou dizendo que você vai abandonar o seu cachorro. O que eu estou te dizendo é que uma vida, ela vale o mundo inteiro, queridos. Uma vida, ela vale muito mais do que o cachorro. Porque se fosse para o homem viver com o cachorro, o Senhor, quando ele viu Adão ali triste, ele não tinha dito: eu vou fazer um cachorro para esse cara, viver com ele, ou caminhar com ele. Não, ele disse: eu vou fazer um semelhante a ele. Eu vou fazer um semelhante a ele, para que ele possa ter comunhão. E Deus criou a mulher, queridos. Criou um outro ser humano para que o homem pudesse ter intimidade. Ele não criou um cachorro inteligente, ou um boto, ou um golfinho, sei lá, um outro animal qualquer, um cavalo. Esses dias morreu um cidadão aí, e só em dívida com o cavalo ele tinha milhões, querido. Enquanto milhares de pessoas aí estão nas praças dormindo,
e o cidadão não tem a dignidade de chegar lá e tentar mudar aquele quadro ou de amenizar o sofrimento de uma pessoa que está ali sofrendo. Ele se fecha. E muitas vezes, queridos, por incrível que pareça, esse cara diz que ele é crente, ele é evangélico, ele é protestante, ele é, sei lá, ele tem uma intimidade com Deus, ele é profeta, ele é apóstolo. E o Senhor vai chamar ali e dizer: ei, eu sei que tu não tolera essa turma aí, mas eu tenho, porém, contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor, se tornaste um fariseu. Olha para o ser humano com indiferença, e não é para ser assim. Se tornaste um fariseu. Tem muita gente que se tornou um fariseu. O coração endureceu, o cara já leu tudo que ele tinha de ler, diz que profetiza, que faz isso, que faz aquilo, ele é o rei da cocada preta, e ele se tornou um coração frio e duro. E Deus está chamando ele para uma nova conversão, querido. Uma mudança de vida. E o Senhor disse: se tu não mudar, eu vou arrancar o candelabro que tu está segurando sobre ele. Porque o Senhor nos chamou, queridos, para que nós tivéssemos relacionamentos com o nosso próximo. Não foi para a gente se trancar numa bolha e se isolar do nosso próximo, não. Não foi esse o propósito. Foi para que nós tivéssemos relacionamentos saudáveis. Bons relacionamentos, porque ao que vencer, diz o Senhor dos Exércitos, darei a comer do fruto da árvore da vida. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz em nome de Jesus.